A pedra da fundação. Imaginação. Palestra realizada em 1º de dezembro de 1959. Neville Goddard. Nós acreditamos que o homem pode criar qualquer coisa que ele desejar. Acreditamos que o universo é uma resposta infinita e quem causa é o indivíduo que percebe. Nada é independente da sua percepção disso. Estamos tão entrelaçados que somos parte da máquina, mas quando acordamos nos separamos desta máquina e fazemos a vida como desejamos que seja. Pois o homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. Você pode imaginar, e eu posso imaginar, e se pudermos ser fiéis para o estado imaginado deve aparecer em nosso mundo. Isso não é novidade. Isso foi dado séculos atrás, porque nós temos isso na Bíblia, mas as pessoas não sabem ler a Bíblia, então elas se uniram e organizaram em um ismo. Não é um ismo, mas é o grande plano para libertar o homem. A Bíblia mostra esse plano em detalhes. Vamos nos voltar para algumas passagens e mostrar o que aqueles que a escreveram deveriam ver. Isaías 28, versículo 16. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou depositando em Sião como alicerce uma pedra testada, uma pedra preciosa de alicerce seguro. Aquele que crê não será apressado. Agora, nos é dito no livro dos Salmos que o mundo rejeitou a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a ponta da esquina. Você não pode colocar nenhuma outra pedra. Nesta pedra você pode construir ouro, prata, feno ou restolho e o dia revelará que esta pedra é a sua imaginação, e é chamada na Bíblia, Cristo Jesus, ou Deus, ou o Senhor. É a sua imaginação, que é uma com a imaginação divina que criou, sustenta, muda e até mesmo destrói partes da criação. Esta é a pedra que é testada e é um fundamento seguro, e aquele que acredita nela não será apressado. Se eu puder imaginar e saber que a imaginação cria a realidade, não serei impaciente, nem levarei uma vida superficial. Quando um homem não vive em sua imaginação, ele se torna impaciente com o resultado do que deseja, e finalmente, se tornará violento em seu esforço para obter as coisas. Aqui está alguém que faz a pergunta: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? Alguns disseram isto, mas novamente ele perguntou: mas quem dizes que eu sou? Mateus 16, versículo 13. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. E digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As igrejas dizem que isso significa um homem chamado Pedro. Não é um indivíduo. A coisa toda acontece na sua mente, o indivíduo. Você imagina um certo estado e chama-se Pedro. Se fosse um homem chamado Pedro, você não encontraria o que encontrou 6 versículos depois. Pois lá ele se volta para o mesmo personagem, Pedro, e diz para ele: para trás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim, porque vocês não estão do lado de Deus, mas dos homens. Isso é o que todo homem no mundo faz. Ele recebe uma revelação e percebe que a pedra fundamental é imaginar. Ele vê um amigo que precisa de ajuda e ele imagina que ele tem o que ele quer. Se ele acredita, ele não está com pressa. Ele está imaginando o que ele quer e ele não é violento, e ele não está preocupado, e ele não dá sugestões ao amigo sobre o que fazer fisicamente para trazer seu desejo de passar. Se a pedra fundamental for verdadeira, existe apenas um poder para apoiá-la. Se ele sabe disso, ele não se permitirá virar, ele permanecerá fiel à sua suposição. Mas nos é dito na história da Bíblia que aquele que havia sido recomendado, Pedro, virou-se e tornou-se violento, e então Jesus disse-lhe:
Para trás de mim, Satanás. Você volta aos caminhos dos homens para fazer as coisas acontecerem. Vá como você quer que eles vão. Você puxa todos os fios, e portanto, você se afastou do único alicerce do mundo, e esse é Cristo Jesus, que é a imaginação humana. Se você acredita nisso, não rejeitará a pedra. Stone Epar, em hebraico, significa criar, ou construir, ou gerar filhos. Aqui está uma pedra em Sião, que significa um alto pináculo ou um lugar estéril. Isso é homem, antes que a pedra seja afundada nele. Ele é o desperdício, o deserto. Afundado no homem como sua imaginação é a única pedra fundamental, pois não há outro fundamento do Deus vivo e ele se afundou em mim. Portanto, eu sou o filho do Deus vivo, pois há apenas um, e eu sou ele. Se eu acreditar nisso, não serei impaciente. Aquele que crê não será às pressas. Este é o caminho do Senhor. Eu peço para você testar. Traga diante da sua mente o que você quer ver neste mundo. Pode ser negócio ou boa fortuna de um amigo. Pode ser qualquer coisa, pois nesta fundação você pode colocar restolho, madeira ou feno. Você está construindo com feno quando fala de alguém, eu sei, ele não era bom. Eles viviam nesse estado em relação a outro e então aconteceu, e eles dizem: eu sempre pensei que ele era assim. Alguns de nós construímos coisas estranhas para outro. Estávamos imaginando sobre o único alicerce, mas colocamos restolho em vez de ouro ou prata, e o dia revelou, e então não podemos relacionar o que acontece com qualquer coisa que tenhamos feito. O significado hebraico da pedra é gerar filhos. Todos os eventos da minha vida são meus filhos. Todos podem construir sobre esse alicerce. Eu estou colocando em Sião uma pedra. Que pedra? Deus está se enterrando em todos no mundo. É uma pedra verdadeira, uma pedra preciosa e quem acredita não se apressará. Eu vi um ato imaginário levar 2 anos para aparecer, mas quando apareceu, que gigante! Eu vi isso acontecer em 1 hora. Mas não tenha pressa ou pense que há qualquer outro fundamento, e como Pedro, não se vire para outro alicerce, tornando-se violento para aqueles que levariam Jesus à cruz. Mas Cristo disse: eu vim para a cruz, fique atrás de mim, Satanás. Você é um empecilho para mim. Se ainda estou na máquina, acho que as coisas boas vêm apenas por acaso ou por acaso. Deixe a roda girar, pois cada um deve passar por todos os fornos até que ele desperte e veja todo o universo como resposta infinita. Chegará o dia em que cada pessoa, em certo grau de despertar, congelará uma atividade dentro de si mesma, e quando ela parar, toda a sessão estará morta. As leis da natureza são apenas ação livre, repetidas vezes, até que sejam aceitos como lei. No entanto, você verá as folhas no ar não caindo, e as pessoas que se movem no espaço deixarão de se mover, mas não cairão, pois quando você parou a ação dentro de você, a coisa toda parou. E você verá a coisa toda como Sião, o deserto, e a única coisa que a torna viva é a pedra enterrada nela. Mas o homem se perde nas coisas que ele fez e lhes dá o poder. Por exemplo, através do uso de sua imaginação, ele traz dinheiro para seu mundo, então ele esquece que foi a atividade de sua mente que fez isso, e ele vê no próprio dinheiro o poder de conseguir o que deseja. Mas quando ele acordar, ele não se perderá mais em sua própria criação. Eu digo para todos aqui, há apenas uma pedra. Se hoje à noite houver alguém muito doente que precise da sua ajuda, e você imaginar o melhor para ele e receber notícias de que ele está pior amanhã, não seja impaciente, mas permaneça fiel à única pedra colocada em Sião. O que mais você pode fazer depois de ter imaginado? Alguém escreve para você sobre um problema. Imagine para eles o que eles desejam, e, em seguida,
Não se desviem para fazer qualquer coisa para torná-lo realidade. Você permanece fiel e criará as condições necessárias para trazer satisfação. Você pode olhar para alguém com profunda preocupação e desejar uma mudança. Você não ouve, mas bloqueia-o, e 48 horas depois, inicia-se o que você põe em movimento. E eles se perguntam: o meu problema poderia ser rastreado até fulano de tal. Apenas a mesma coisa que você estava pensando. Você entreteve o problema deles com profunda preocupação, e então você perguntará: você me influenciou ou influenciei você? Quando você entreteve esse pensamento? E eles dizem: agora mesmo. E então você diz: 48 horas atrás eu entretive esse pensamento, mas eu não disse em voz alta. Isso não faz diferença. Todas as coisas por uma lei divina nos seres, uns dos outros, se misturam. Todos nós influenciamos uns aos outros. Somos todos interpenetrados, e quanto mais estamos profundamente preocupados com o outro, mais ele é penetrado por outro. Eu digo que o universo é uma resposta infinita, mas também devolve mais do que você imagina. Ele é pressionado e atropelado. Portanto, ser negativo pode ser assustador. O bem voltará 1000 vezes, mas o negativo também. Mas se eu estiver otimista e não vacilar, trarei isso também pressionado e atropelado. É algo maravilhoso, virá como um poço. O mundo responde mais do que o necessário e dá mais ao indivíduo do que ele imagina, bom ou mal. Eu digo a todos que o maior dos livros é a Bíblia, mas as pessoas organizaram e até dizem que encontraram os restos mortais de Pedro, ou algum outro personagem bíblico. Pedro não é um homem, mas um estado. Você se eleva à coroa de tudo, e isso é Cristo. Os estados são permanentes, mas eu não sou fixo, eu sou um ser vivo em movimento. Eu posso ser louvado por um estado e então vejo uma manchete matinal, digamos, e saio daquele fundamento verdadeiro, e então o poder me repreende como Satanás, pois eu reagi em vez de agir. Você gostaria de estar no estado chamado Pedro, aquele abordado em Mateus 16? Como? Deixe-me dizer, e quero dizer. Minha imaginação é Deus e não há outro. É um com o poder supremo e deixe-me viver nesse estado, e então eu estou sendo endereçado. Você é abençoado, Simão Bar Jona. Significa que a profundidade do meu ser está dando para mim. Posso fazer isso. O dia em que você faz isso e lembra que você fez isso, naquele momento você está relatando essa história. Quando Pedro confessou: Tu és o Cristo, essa é a pedra sobre a qual a coisa toda repousa, mas quando ele se afastou e reagiu, então ele foi chamado de Satanás, ou o reator. Deus está gerando filhos por meio da pedra. Ele se enterra em todos os homens do mundo, mas é rejeitado. Eu posso lhe dizer estas coisas aqui, mas se eu dissesse a elas através das vias aéreas, eu seria imediatamente desligado. As pessoas não podem acreditar que são responsáveis por seus atos imaginários. Eles não querem acreditar. Eu não posso estar livre dos resultados do que imagino. Saia decidido a prová-lo, e tendo provado isso, mantenha a pedra viva. Não há outra pedra. Nenhum outro homem pode deitar, que é Cristo Jesus, mas sobre isto edifica qualquer coisa, mas construa ouro, não construa feno nem restolho. Eu quero que todos aqui testem isso. Pegue alguém que esteja realmente angustiado, e se você acreditar nos alicerces, você sairá daqui esta noite sem qualquer preocupação por eles, mesmo que você receba informações dizendo que as coisas estão piores. Pode levar uma semana ou um mês, mas o que você imaginou, se permanecer fiel à pedra, virá. Eu vi um homem olhando para um prédio, o que é uma coisa inanimada, e você diria que não poderia responder. Como ele pode vê-lo e ver seu nome quando ele não tinha um níquel?
Mas ele fez isso. Eu conheço o homem, o irmão de Neville, e de uma maneira que ele não poderia ter inventado, o prédio se tornou seu. Que ninguém lhe diga que algo não pode responder, mas quando ainda somos parte da máquina, não podemos ver que somos a causa de tudo em nosso mundo, e esperamos que a boa sorte nos sorria. Então, quando você coloca algo ruim em movimento, quando a máquina gira, você não consegue ver o que a causou, mas quando você se torna acordado, você pode controlar a máquina. Ela responde aos atos imaginários do homem desperto, pois o homem desperto está no controle. Uma emoção está reservada para você, quando você pode finalmente parar toda a atividade e a coisa toda vai congelar. Você saberá o que os chamados sábios dizem, mas você ouvirá apenas estas palavras: Eu te agradeço, Pai, que você escondeu estas coisas dos sábios e piedosos e as revelou aos bebês. Pois você saberá que é isso, o perceptor que está fazendo tudo vivo. Pois você descobrirá que nada é independente da mente do observador. Um professor verdadeiramente desperto poderia congelar certas sessões para a edificação de seus alunos, se ele escolhesse. Pelos padrões normais, tudo morreria se você suspendesse a atividade, mas não morre, pois não há nada fora da sua percepção disso. Leve seu chefe ou empregado e os represente a si mesmo, como você quer que eles sejam, e acredite na realidade da pedra fundamental, e então você não se apressará em fazê-la acontecer. Pois a imaginação cria a realidade, e de certo modo, ninguém sabe que ela será realizada se você permanecer fiel àquela pedra fundamental. Não faz diferença quem você é ou o que você tem. O homem que nem sempre pode assinar um cheque para realizar um sonho é melhor, pois está mais desperto, pois ele deve usar o talento que Deus lhe deu, que é o próprio Deus. Se eu puder sempre pressionar alguém para conseguir o que quero, nunca saberei que sou essa máquina. Mas se eu tenho que fazer tudo dentro de mim, então eu sei. Uma história me foi contada hoje à noite, sobre um homem que perdeu sua esposa no nascimento de seu filho, e a criança foi levada para Saint-Louis, para ser criada pela irmã de sua esposa. Este homem tentou durante 7 anos obter o suficiente para fazer uma viagem a Saint-Louis para ver a criança. Ele constantemente tentava se ver conseguindo um emprego com mais dinheiro para poder fazer a viagem. Foi-lhe dito que, pelo uso correto desta lei, ele deveria apenas se ver com seu filho, e deixar o caminho ser deixado para Deus. Depois disso, ele recebeu um emprego que o levou de Los Angeles a Nova Orleans. Mas isso não estava perto de Saint-Louis. Ele aceitou o emprego e persistiu em seu sonho, e em 3 meses foi transferido para a corrida de Saint-Louis e recebeu uma parada de 24 horas por semana. A melhor coisa que já me aconteceu foi quando fui demitido da Macy's durante a depressão. Eu poderia ser o capitão dos elevadores se tivesse ficado lá. Meu pai perdeu tudo o que possuía e isso provou ser o começo do grande sonho que ele realizou. Uma pessoa acreditou nele e ele começou com isso, e quando ele fez a sua saída em outubro passado, ele deu à sua comunidade muito do que ninguém havia dado antes. O dia mais negro de sua vida acabou sendo o dia brilhante de sua vida. Não importa o que você tenha feito, esqueça. Você é Deus e Deus é imaculado, porque Ele está imaginando. Agora, você começa a imaginar e a tornar algo de que pode se orgulhar. Faça isso grande. Se é verdadeiramente a pedra que está sendo colocada em Sião, não recorra a nenhum argumento do homem. Seja você fiel, e tudo o que colocar na pedra como uma atividade imaginal entrará em seu mundo. Claro, você pode voltar ao mundo dos homens, como Pedro. Ele negou a pedra 3 vezes, mas depois retornou a ela. Você pode fazer isso, mas no final, você aprenderá, pois no fundo do seu ser as palavras estão sendo ditas. Para trás de mim, Satanás. Mas tenho visto pessoas esquecerem.
Eu os vi subir do nada para grandes alturas e depois dizer: isso teria acontecido de qualquer maneira. Eles não acreditam que sua atividade imaginal foi a base sobre a qual eles construíram essa estrutura. Há apenas uma pedra e essa é a sua maravilhosa imaginação. Isso funciona melhor se você não tentar ajudá-lo do lado de fora, pois não é carne e sangue que o revelou a você. Você conseguiu do Cristo. Agora vamos entrar no silêncio. Notas pelo transcritor. A pedra é Jesus ou a fundação, sua imaginação, leis da natureza são apenas hábitos de imaginação. Apenas uma pedra colocada em Sião. Olhe com profunda preocupação, mas não mostre preocupação. Quanto mais um está profundamente preocupado com o outro, mais ele é penetrado por outro. Não devemos ser impacientes ou vacilar da pedra. Conceito de estar acordado. O homem acordado está no controle. Agora, você pode deixar um estado e cancelar o processo de sono. Quanto mais desperto o homem, menos ele precisa usar pressões políticas, sociais ou econômicas. À medida que você desperta mais e mais, você vai mais e mais em detalhes.